Bom, dando sequência à nossa aula de contabilidade empresarial, vamos resolver exercícios referente a fatos que alteram os valores das compras e vendas. Estes fatos são muito importantes para o contador, porque ele precisa entender o conceito e precisa entender todo esse cenário para saber o que irá influenciar ou não ao preço final do produto, ao resultado líquido, ou até mesmo o que a empresa tem no estoque, um custo efetivo. Vamos relembrar então alguns desses fatos que vão alterar os valores das compras e vendas. Se as notas fiscais tiverem fretes, seguros, devoluções, abatimentos e cancelamentos, descontos, impostos, então são fatos que eles podem trazer o valor para mais ou para menos. Tá? Então, se eu compro uma mercadoria e eu estou pagando o frete, obviamente que a minha mercadoria ela terá um valor a acrescentar. Se eu compro uma mercadoria e eu devolvo, então eu já não tenho mais aquele valor no meu estoque. Eu terei que fazer, então, a diminuição. O que é importante para você resolver os exercícios de contabilidade empresarial no que tange aos fatos? A esses acréscimos aí e os acréscimos e as diminuições. É que você precisa entender todo o cenário. Então, se eu compro mercadorias e eu tenho impostos recuperáveis, então, obviamente, que a minha mercadoria vai ter um valor a ser diminuído, visto que eu irei recuperar esses impostos. Se eu comprei mercadoria e eu estou devolvendo-na parcialmente, então o meu estoque obviamente será diminuído. Mas se eu tive gastos com seguros, então minha mercadoria sofrerá uma alteração aí para maior, ou seja, eu compro 10 mil reais, R$1.000 de seguro, então a minha mercadoria não é só 10 mil que ela vale, é 11 mil, então é muito cuidado com esses fatos que eles vão alterar, e para estabelecer o preço de venda, o empresário ele precisa ter cuidado, certos cuidados, né, ao estabelecer o preço de venda, porque de repente ele pode até prejudicar o resultado final, aí entre a receita menos os custos de despesa e ter um resultado não interessante para a empresa. Então o contador ele precisa entender esses fatos, até mesmo para orientar seus clientes, saber fazer os cálculos, né, o que diminuir, o que aumentar, entender todo esse cenário, toda essa questão para alterar, para orientar o cliente. Mas vamos lá, vamos analisar esse exercício. Eu tenho compras de mercadorias, eu tenho custos, eu tenho devoluções, eu tenho itens aqui que não tem nada a ver com o que eu for perguntar, que é empréstimos e estoque e duplicatas a receber. Em seguida eu tenho o estoque inicial, frete sobre compras, PIS sobre receita operacional e venda de mercadoria. Qual que é o primeiro passo quando você verificar uma questão? É saber o que o exercício, o que o enunciado está pedindo. Nesse caso ele está pedindo o estoque final. Então nesse caso eu já descarto várias situações aí. Coloquei em vermelhas que eu vou destacar. Uma vez que, se eu souber a fórmula de apurar o estoque final, então eu já sei de cara o que eu devo excluir. Nesse exercício, então, eu estou excluindo as duplicatas a receber, empréstimos a pagar, PIS sobre receita operacional e venda de mercadorias, porque isso não fará parte do meu cálculo. Vamos à fórmula, né? Essa fórmula ela calcula muitas coisas. Ela calcula o custo das mercadorias vendidas, é possível calcular o estoque inicial, é possível calcular as compras e é possível calcular o estoque final. Desde que você saiba o que você está fazendo. Então tá, aqui ó, essa parte de estoque tá faltando estoque final, tá? Então essa é a fórmula. Qual que é o segredo aqui? O que vocês vão encontrar de diferente dos cálculos anteriores? É que as compras aqui, elas possuem algumas variáveis aqui. Quais são as variáveis? As devoluções vão variar, sim, vão diminuir o meu valor em estoque. Os fretes vão alterar? Sim, para mais, serão acrescidos. Seguros também serão acrescidos. Impostos recuperáveis vão diminuir, então, o valor do meu estoque. Então, uma vez que você entenda esse cenário, você consegue resolver esse exercício. Então, vamos lá. Eu coloco as informações conforme o enunciado do exercício. O custo das mercadorias, 280 mil. Compra.
o custo 232 mil, o estoque inicial 105 mil, as compras 280 mil. Aí que eu tenho as variáveis, ó. Eu comprei uma mercadoria de 280 mil, devolvi 21. E eu tive custos com frete de 8.200. Então, um eu irei diminuir e o outro aumentar. Então, 21 mil são as devoluções, 8.200 é o frete. Então, um eu vou diminuir e o outro eu irei aumentar. Total das compras, 267.200. Ou seja, dentro do meu estoque, entraram 267.200. Por quê? Porque houve uma devolução, mas houve um custo com frete. Assim, eu vou fazer o cálculo dos 267.200 mais 105, dá 372.200, e vou diminuir, ó, veja bem. Então, essa fórmula, ela traz, então, como resultado o custo das mercadorias vendidas. Porém, eu posso achar qualquer valor aqui, ó, desde que eu tenha os demais. Então, se eu já tenho o valor do custo, ele virá antes do sinal, porém, quando ele vier calculando aqui, ele já virá com o sinal de menos. Isso por quê? Eu tenho tanto estoque e eu vendi 232 mil. Então, quanto que ao final eu tenho no meu estoque? 140.200. Então, se eu compro cadeiras, eu comprei 280 mil em cadeiras, porém teve devolução de 21 mil e tive o custo de 8.200 de cadeiras. Eu tinha no meu estoque 105 mil em cadeiras. Então, ou seja, quanto que eu fiquei? 267.200 em cadeiras. Só que eu vendi. Qual que foi o custo dessa venda? Foi 232 mil, lembrando que eu sempre dou baixa pelo custo, ok? E não pelo preço de venda. Então, 232 mil. Ou seja, eu tinha 372.200 menos 232 mil, estoque final 140.200. Novo exercício. Nesse exercício, foram acrescentados fretes. Os fretes já tinha no anterior, mas teve seguro acrescentado, mas teve fretes seguros de mercadorias vendidas. O que ele está pedindo? Está pedindo a apuração do estoque final. Então, eu só vou utilizar o que realmente servirá para apurar o estoque final. Então, eu vou descartar muitas coisas. Receitas eu vou descartar, devoluções de vendas, fretes e seguros, isso eu descarto. Mas eu vou aproveitar o que? Estoque inicial, valor das mercadorias, custo total das mercadorias devolvidas, frete sobre mercadorias adquiridas no período, seguro sobre mercadorias adquiridas. Então, o que o contador precisa entender desses fatos? Saber certinho qual que é o cenário, tá? Realmente qual é o cenário desses fatos aqui. Conhecendo os termos, uma vez conhecidos os termos, é só realizar a aplicação e obter os resultados. Bom, custo das mercadorias vendidas então de 140 mil. Custo das mercadorias, o próprio exercício trouxe, não precisei ter que apurar. O estoque inicial 35 mil e a compra 135 mil. Porém, eu tive um custo das mercadorias devolvidas. Então, um custo de 3 mil reais. 400 reais fretes sobre mercadorias e 300 de seguros. Então, o que eu tenho aqui? 135 mil menos 3 mil mais 400 e mais 300. Esse aqui, então, é o que eu vou apurar o meu estoque. Deu 132.700. Então, eu tenho o estoque inicial de 35 mil mais 132.700. Eu terei 167.700. Só que eu vendi 140 mil. Então, o meu estoque final, 27.700. Qual que é o segredo? É essa parte. Você precisa conhecer esse cenário do custo aqui, das compras. Tá? O que influencia? Quais são as variáveis?
Agora um exercício um pouquinho mais avançado. Ele pede o estoque final, mas ele também pede o resultado líquido, tá? Então eu vou precisar tanto apurar o estoque final, que eu vou utilizar a fórmula do custo das mercadorias vendidas, como também eu vou utilizar para DRE. Então vamos lá. De uma certa forma, vou utilizar todos os dados. Então, como que eu faço isso? Aplicação aí na fórmula, primeiro para obter o estoque final, que eu acredito que vocês já estão cientes do que entra e do que sai. Vamos lá. Valor das mercadorias de 100 mil, custo total das mercadorias vendidas no período, R$1.000. Fretes de mercadorias adquiridas, 200. Custo das mercadorias adquiridas, 40 mil. Fretes e seguros sobre mercadorias vendidas, 50 reais. Devolução de vendas no período 1.500 e receitas de 80 mil. Então é só realizar a aplicação. 100 mil mais 200 menos os R$1.000, dá 99.200. Eu tive um custo, né? Então foram vendidas 40 mil dessas mercadorias, então meu estoque final 59.200. Agora, apurando a DRE, nós teremos a receita de 80 mil e as devoluções. Só vamos retomar o exercício. Devoluções das vendas. Então, 1.500 é igual a uma receita líquida de 78.500. O custo das mercadorias vendidas o exercício já trouxe 40 mil. Resultado com mercadorias 38.500. As despesas operacionais, então é um frete sobre a venda, R$50. Então, o resultado líquido 38.450. Só para vocês entenderem o que é essa parte aqui, ó, custo total das mercadorias devolvidas. Então, ocorreu a devolução e de repente apurou que para essas mercadorias que ocorreram as devoluções, também teve custos. Então, ele vai ser atribuído nesse campo, tá? Que vai para o custo para apurar o estoque final. Todos os outros exercícios, esse daqui também e outros que eu vou passar, tem sempre falando, tá? Porque para não confundir e acreditar que ele vai a DRE. Não, ele vai participar da fórmula do custo das mercadorias vendidas. Então, só relembrando, tem essa parte aqui para entender, mas vamos lembrar aqui, ó, devoluções, abatimentos, descontos obtidos, tá? Então, vai diminuir o teu valor, óbvio. Você comprou 100 mil, já teve descontos, ele vai diminuir, então, o valor. Porém, existem as variáveis que irão aumentar o valor da mercadoria. E o que vai diminuir, se tiver impostos recuperáveis, ele será diminuído, tá? É importante entender esse cenário. E é isso por hoje. Façam os exercícios.